A irmã Ana Rodrigues, ela pediu para eu fazer um comentário sobre a reforma protestante, então eu vou aproveitar, vou comentar com vocês, respondendo à irmã Ana Rodrigues, é, e, e aí também para ajudar vocês nessa questão tão difícil que envolve a reforma protestante. Bom, é, Pastor, sim, a irmã. Cristiane tá avisando que acabou a luz dela, por isso que ela saiu, tá? Ah, tá ok, não tem problema não. Pois bem, então respondendo essa questão, é, sobre a reforma protestante. Veja, a minha visão da reforma protestante, a visão que nós cristãos devemos ter da reforma protestante é o seguinte: foi um momento historicamente importante. É, Se disser que é, não tem nada de bom, não, teve coisas boas, mas assim, doutrinariamente falando, não teve coisa boa, não. Deixando a parte doutrinária para um segundo momento, uma coisa boa que a reforma protestante trouxe foi a expansão do estudo da Bíblia, porque a Igreja Católica ela queria proibir o povo até de ouvir a Bíblia. Né? O padre ele fazia as cerimônias em latim, no idioma que ninguém falava mais. Isso até a década de 60, 70, isso ainda era comum. E foi recentemente que os padres viram mesmo que estavam perdendo muito espaço e que começaram a pregar a Bíblia. Mas a Igreja Católica ela fez o quê? Ela tentou tirar a Bíblia de todas as maneiras do povo. O que a Reforma Protestante fez? E nisso ela foi influenciada pelo humanismo, porque o Lutero ele teve um mestre chamado Erasmo de Roterdã, que ele é o grande pensador daquela época. Ele, inclusive, se desentendeu com Lutero, porque ele queria fazer uma reforma doutrinária, educacional dentro da Igreja Católica, para acabar com toda aquela corrupção, né? E, e Lutero, ele já realmente achou que tinha que fazer um rompimento e até organizar guerras. Os luteranos organizaram guerras. A Europa ficou por cerca de 300 anos envolvidas em guerras de católico contra protestante. E guerras terríveis, como a Guerra dos 30 Anos, que é considerada a mais devastadora da história da Europa. Foi uma guerra entre católicos e protestantes. E por que foi mais devastador? Os historiadores dizem que tem que somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para você se equiparar à Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes. E por que uma guerra tão destrutiva? Porque o protestante, quando ele invadiu uma cidade que era cidade católica, eles diziam que os católicos todos, velhos, crianças, todos tinham que morrer porque estavam contaminando a igreja. E quando os católicos conseguiam atacar uma igreja, uma cidade de protestantes, eles também diziam que tinha que dizimar a população. Quando os Estados Unidos invadiram a Alemanha, se eles passassem numa fazenda e estavam lá os cidadãos, eles não atacavam, né? Pelo menos por via de regra, eles estavam atacando, era exército contra exército. Já nas guerras católico-protestante, não. E Lutero, ele apoiou essas guerras, essas batalhas. Tá bom? Principalmente a Batalha dos Camponeses. Ele era um político religioso, né? E Erasmo de Roterdã criticou essa atitude de Lutero, foi que Lutero não deveria apoiar a chamada guerra justa que Agostinho de Hipona desenvolveu, dizendo que a Igreja Católica podia até matar para poder implantar o reino de Deus. Então Lutero já tem uma parte ruim. Estou falando só de questão de história. Teve um lado positivo, que eles queriam estudar a Bíblia, isso foi bom, mas doutrinariamente você já tem um problema. Olha, os protestantes, Lutero, ele continuou acreditando na teoria da guerra justa, a teoria na qual a Igreja Católica fundamentou a Inquisição. Eu posso queimar pessoas, eu posso torturar pessoas, porque Santo Agostinho de Hipona disse, né,
que existe uma guerra justa, uma guerra que se faz, né, e principalmente nesse caso, para defender o reino de Deus. Era o que a Igreja Católica dizia. Lutero manteve essa crença. Tá bom? Outra coisa, doutrinariamente, que não é boa, vamos agora para o lado doutrinário, uma questão que não é boa em Lutero, é o fato dele continuar acreditando em purgatório. Purgatório, irmãos, é a religião de Baal. Toda igreja que pratica invocação ao mundo dos mortos, o que significa? Significa dizer que alguém morreu, tá bom? E depois de morto, eu posso fazer alguma coisa por ele. E ele também pode fazer alguma coisa por mim. Ou seja, eu posso influenciar no mundo dos mortos e o mundo dos mortos pode influenciar nesse mundo. A Bíblia chama isso de abominação. A Igreja Católica, ela pratica isso desde Constantino. Desde Constantino, eles têm a crença no purgatório. E se eles vão fazer um sepultamento, se você vê um sepultamento católico, você verá em algum momento o padre falando, normalmente essas palavras ele fala em latim, que é uma invocação ao mundo dos mortos para tirar a alma da pessoa do purgatório. Vou contar uma experiência pessoal que eu passei para vocês. Certa vez, trabalhando numa empresa, morreu a mãe de um colega, um português, sabe que os portugueses são muito católicos. Aí a empresa falou, olha, quem quiser ir no cemitério e tal, estão todos liberados, é um colega aqui, morreu a mãe dele. Pois bem, eu fui. Aí, quando ele me viu lá, ele falou assim, poxa, Levi, que bom que você veio, eu sei que você é pastor, você pode dar uma palavra aqui para nós, né? Aí eu falei sim, né? Então o cristão fala para os vivos. Eu dei uma palavra para os vivos e acabou. Tá bom? Aí o que ocorre? Ele veio, agradeceu para ele, estava tudo bem. Só que a irmã dele era católica. Ela falou o seguinte, ele não tirou a alma da nossa mãe do purgatório. Tem que falar com ele para dar a ordem para a alma da nossa mãe sair do purgatório. Ela está lá queimando. Quando eu conto isso para os alunos, em sala de aula eu vejo que tem aluno que ri. E realmente parece engraçado para nós, mas para eles isso é real. Nós sabemos que biblicamente isso está condenado. Você fazer invocação ao mundo dos mortos é exatamente o que Saul fez e Deus condenou. Então Lutero, ele está entre esses condenados. Ou seja, ele não era um cristão. Ele foi alguém que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, criticar a Babilônia apocalíptica. E quando eu falo que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, ela é de fato. Por quê? Porque ela pratica essa religião da invocação ao mundo dos mortos, que era a religião pagã antiga, toda ela envolvia exatamente isso, a invocação ao mundo dos mortos. Tem que fazer alguma coisa pelo morto. Tem até um filme chamado Troia. E nesse filme tem lá 2 guerreiros e o guerreiro da cidade de Troia, Heitor, morre na batalha e o pai dele depois vai para Aquiles pedir o corpo do filho e diz para eu colocar uma moeda no olho para o barqueiro. Pode observar que tem essa parte no filme. Aquilo ali era a crença, né, de toda a religião pagã antiga. Coloca uma moeda, porque quando você chegar lá no inferno, na outra vida, isso vai te ajudar de alguma maneira. E também eles faziam sacrifícios por essas pessoas, orações por essas pessoas, como é a religião africana, a religião dos cananeus, a religião dos romanos, dos gregos, dos celtas, era tudo igual. Até a religião dos incas, astecas e maias. Olha, hoje é dia 31, o dia dos mortos, acho que é dia de finados, né? O dia de finados hoje é quinta-feira, né? Então, no sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados. Ok? Hoje é das bruxas, né? Isso. Hoje é dia das bruxas. Por quê? Esse dia das bruxas, para vocês verem, ele é muito antigo. Quem foi que criou esse dia das bruxas? Eu já vi pessoas falando, não, nada de dia das bruxas, nós somos protestantes. O que as pessoas não sabem é que esse dia 31 de outubro, não,
ele é um dia que ele é celebrado no satanismo muito, muito antes de surgir Lutero e a Reforma Protestante. Tá bom? Esse Dia das Bruxas, ele era celebrado pelos celtas, um dos piores tipos de espiritismo que existiu na história, que sacrificava pessoas. Por quê? Porque no satanismo, o dia 31 de outubro sempre foi entre os celtas, né, entre os outros povos, entre os satanistas até hoje. Se você pesquisar, você vai encontrar. É o dia do aniversário de Satanás. Muitas pessoas não sabem. Quando eles estão fazendo algum tipo de celebração nesse dia, de alguma maneira eles estão se ligando à religião de Baal. Porque você fazer menção a Lutero, você está fazendo menção a alguém que praticava essa religião de Baal. Essa religião do Antigo Testamento. Sem tirar nem pôr. A Assembleia de Deus, se ela realmente se envolver com a Igreja Católica e com a Igreja Luterana e com a Igreja Anglicana, que são aquelas que diretamente mantêm essa prática de invocação ao mundo dos mortos até hoje, se a Assembleia de Deus ela se envolver nesse erro, a Assembleia de Deus ela vai estar cometendo o mesmo erro que Baal cometia no Antigo Testamento, quando Israel cometia no Antigo Testamento, que praticava a religião de Baal. Essa é a mesma religião, só que, vamos dizer, com uma cara um pouco diferente. Mas esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, isso aí eu não estou falando novidade não, todos sabem disso, é a mesma religião. Só que de forma muito estranha, nos últimos 30 anos, parece que as pessoas, assim, que deu um branco na cabeça das pessoas. E até a Assembleia de Deus, as obras que ela publicava dizendo que a Igreja Católica é a Babilônia Apocalíptica, eles pararam de publicar. Eu tenho um livro que o professor do seminário que eu estudei, né, o Instituto Bíblico Pentecostal, o professor Abraão de Almeida escreveu um livro, Babilônia Ontem e Hoje. A CPAD publicava esse livro. Eu tenho, porque comprei, era professor do seminário, né, que eu era aluno. Mas você tenta comprar esse livro hoje. Você não acha, a CPAD não publica mais. Um outro livro que tinha, A Inquisição, publicado pela CPAD. Quando a minha esposa dava aula de história da igreja, eu comprei esse livro para ela. Eu falei, olha, você vai contar que essa igreja católica, de onde Lutero sai, de onde a Reforma Protestante sai, ela não é a verdadeira igreja de Jesus. Ela é a Babilônia Apocalíptica e ela está matando a igreja de Jesus. Ela persegue a igreja de Jesus. Esse livro aqui, A Inquisição, era um livro publicado pela CPAD que contava isso, como que a Inquisição matava igrejas, como a Assembleia de Deus, que não batiza recém-nascido, que não acreditava em purgatório. A Inquisição Católica matava essas igrejas. E foram milhares, o próprio livro fala lá de centenas, de milhares de igrejas sendo mortas por séculos. Esse livro não é mais publicado. Então, o que parece, irmãos? Qual é a minha interpretação final sobre a Reforma Protestante? Ela está sendo usada pelo inimigo para atrair as pessoas à Igreja Católica. Porque a Reforma Protestante, ela prega que nós viemos da Igreja Católica. Porque Lutero saiu da Igreja Católica, Calvino também, que é reformado, né? Não gosto de dizer protestante, todos eles declaram que eles saíram da Igreja Católica. E isso eu falo para vocês, isso é a morte espiritual. Isso é a morte espiritual. Nós temos que declarar que nós saímos dessas igrejas que eram perseguidas pela Igreja Católica. Até porque essa igreja ela tem característica como a nossa. Os novacianos, eles eram pentecostais. Eles só batizavam adultos. Eles não acreditavam em purgatório. Não faziam invocação ao mundo dos mortos, a purgatório, no momento de um sepultamento. Então, essas igrejas que eram chamadas de anabatistas, a Assembleia de Deus saiu dessas igrejas. Então, quando chega esse dia 31 de outubro, que pode ser até uma coincidência, né? Mas no satanismo é o dia do aniversário de Satanás. Se Lutero praticava, e ele praticava, nós sabemos, essa religião de Baal, o que Lutero é? Ele não é um cristão. Ele é, vamos dizer, um profeta de Baal. Ele serve aquela divindade. E, ao mesmo tempo, não é estranho essa pessoa estar assumindo uma autoridade doutrinária entre nós,
uma importância doutrinária não tem. Não, na verdade, doutrinariamente, Lutero, ele é negativo. Ele é negativo. Eu vou explicar, por exemplo, uma questão doutrinária para vocês sobre a Reforma Protestante, para vocês verem como é muito negativo. E se algum conhecido de vocês admirar a Reforma Protestante, manda esse vídeo para ele. Eu vou explicar para ele ver a diferença. Se nós nos declararmos protestantes, nós saímos da Igreja Católica, nós saímos da Babilônia Apocalíptica. E até o nosso batismo é inválido, porque essa igreja ela diz que ela acabou com todo o batismo de adulto, que só existia batismo de recém-nascido. Se existia só batismo de recém-nascido, então o nosso batismo de adulto hoje não tem valor. O nosso batismo de adulto hoje só tem valor se ele seguir como batismo de adulto até os apóstolos, que foi quem iniciou o batismo, tá bom? Mas vamos examinar uma questão doutrinária de Lutero, presta atenção. Lutero, ele falou uma doutrina que talvez esteja sendo pregada hoje nas Assembleias de Deus, estou falando nos templos, hoje mesmo, agora, né? Pelo dia da Reforma Protestante. O que essa doutrina diz? Justificados somente pela fé. Essa doutrina ela parece bonita, né? Mas ela está errada. Nós temos que pregar que essa doutrina está errada. Eu vou explicar para vocês 2 motivos. Primeiro, porque o próprio Lutero falou o seguinte: para essa doutrina ser verdadeira, justificados somente pela fé, a epístola de Tiago tem que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Ele falou isso. Por que ele falou isso? Porque Tiago diz que depois que você foi justificado, você tem que mostrar essa justificação, essa fé através de obras. E Lutero diz que não, que depois da justificação não tem que ter obras. Basta ter fé e você está justificado. Ou seja, a princípio Lutero já está errado, porque você não pode contradizer Tiago. Eu espero que todo cristão repita comigo: Lutero está errado. Se ele diz que justificado somente pela fé, para esse pensamento, essa doutrina ser verdadeira, Tiago tem que ser cortado da Bíblia, nós temos que dizer que Lutero está errado. Ou então, se Lutero está certo, Tiago tem que ser rasgado da Bíblia. E por que Lutero diz isso? Eu repito, porque Tiago diz claramente que você tem que ter obras depois da fé. E aí eu tenho que explicar para vocês a fé e as obras que Paulo e Tiago falam. Tiago ele fala claramente, vou começar por Paulo. Paulo fala claramente que as obras não levam à justificação, é a fé que leva à justificação, tá bom? Então, claro, Paulo está certo, é inquestionável, nós sempre tratamos esse assunto como Paulo está certo. E o que Tiago diz? Tiago não fala nada diferente de Paulo. Tiago ele fala o seguinte: olha, tudo bem, o que são obras? Obras são atitudes humanas, então nenhuma atitude tua te leva à justificação, é a fé que leva. Agora, depois de justificado, você tem que ter obras diferentes, ou seja, você tem que ter uma vida diferente, você tem que ter mudado, e isso são obras. Então, a doutrina de Lutero, ela requer uma salvação sem vida transformada. E Tiago está dizendo que tem que ter vida transformada. Essa é a questão doutrinária. Essa questão da fé de Paulo e da fé de Tiago, eu explico isso, ou as pessoas questionam, desde 1987, em escola dominical, eu me lembro de questionamentos sobre esse tema. Então, eu sempre falei, olha, Paulo fala de obras antes da justificação. As obras não te levam à justificação. E Tiago, ele fala de obras depois da justificação. Se você foi justificado, se você realmente nasceu de novo, você tem obras diferentes, ou seja, você muda de vida. O que roubava não rouba mais. Isso é claro. Então, Tiago está certo e Lutero está errado. Pois bem, então, sabendo que a doutrina de Lutero, que diz justificados somente pela fé, está errada, porque ela não requer transformação de vida, e Deus é justo, mas ele requer transformação de vida. Então, nesse ponto, Lutero já está errado. Mas ainda tem um segundo problema. E aí é que vem a coisa que eu desconfio até
desse homem ter feito isso no dia 31 de outubro, num dia que já era celebrado como dia do aniversário de Satanás. Isso já era celebrado no mundo. Porque esse homem, ele acabou deixando uma mensagem, como o apóstolo Pedro falou. Eu vou até abrir aqui, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte, olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que significa encobrir, introduzir encobertamente? Não? Essa palavra no grego, ela significa você colocar de maneira que as pessoas não percebam a mensagem que está por trás daquela doutrina. E eu digo, eu percebo uma mensagem satânica por trás dessa doutrina de Lutero. Por quê? Se você disser que basta ter fé para ser justificado, os demônios estariam justificados, porque o próprio Tiago diz que eles têm fé. Então, o próprio Tiago diz que eles têm fé. Então, se basta fé para ser justificado, se não precisa vida transformada, os demônios estariam justificados. Eu sei que isso não vai acontecer, o demônio não vai conseguir vencer no final, mas nós sabemos o que o demônio pensa. Olha, Jesus Cristo falou, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, olha só que absurdo, né? Se toda a igreja na terra concordasse nessa mensagem, justificados somente pela fé, se toda a igreja na terra concordasse com isso, o que a igreja estaria concordando? Estaria concordando com a salvação dos demônios. É inacreditável, mas essa mensagem não está só na mensagem de Lutero, não. Se vocês viram aquele filme Noé, o último filme que teve sobre Noé, aquele filme tem uma série de mensagens satânicas. Entre elas, tem uma hora do filme que Noé começa a perguntar aos demônios, questionar eles. Por que vocês foram expulsos do céu? O que está acontecendo? Né? E os demônios, eles estão ajudando Noé a construir a arca e ajudando Noé a se defender dos filhos de Caim. Deus só deu ordem para construir a arca, mas Deus não faz nada por Noé. Os demônios que estão fazendo. Então Noé fala para ele, os anjos caídos, né, que são demônios. Noé fala para esses anjos caídos, por que Deus castigou vocês? Por que vocês vieram para cá? Olha que mensagem satânica, irmãos. Os demônios, pode ver o filme, os demônios falam que o primeiro culpado foi o homem e o segundo culpado foi Deus. E na história que eles contam, os demônios são as grandes vítimas da história. O que o demônio conta lá no filme? Ele fala, foi o seguinte, olha, primeiro vocês pecaram e Deus resolveu punir vocês. Mas, os anjos caídos diz para ele, né? Mas aí Deus foi intransigente e nós estávamos ali defendendo vocês. Né? Vocês pecaram, vocês erraram, mas Deus sendo intransigente para punir vocês e nós estávamos ali defendendo vocês. O que Deus fez? Deus nos castigou e nos jogou aqui para a terra por nós defendermos vocês. Ou seja, a história que o demônio conta, o homem e Deus eram os vilões da história e eles eram vítimas porque, na verdade, eles estavam só querendo defender o homem. E tem uma parte que aí o demônio com a boca torta, né? Uma imagem horrível, irmãos, uma imagem horrível. Se você vê o filme, presta atenção nessa coisa, mas é uma imagem horrível. O demônio com a boca torta, né? Que é um bicho meio desfigurado, né? Que era como um monstro de pedra, mas é um anjo caído, é um demônio. Mas ele com a boca torta olha para o céu e fala assim para Deus, reconheça. Reconheça. Aí você pode ver, antes do dilúvio, o que Deus faz? Deus reconhece e leva aqueles anjos para o céu. O que o demônio está dizendo que Deus reconheça? Ou seja, reconheça que tu erraste conosco. Não? É uma mensagem parecida com a de Lutero. Se você diz que basta ter fé para ser justificado diante de Deus, pois bem, os demônios têm fé. Então eles estariam salvos. Essa mensagem, ela se enquadra exatamente nisso que o apóstolo Pedro falou.
tá bom? Falsos doutores que introduziriam encobertamente, olha, heresias de perdição. Então, pregar essa doutrina de Lutero, as pessoas não sabem, mas por trás dessa doutrina existe uma mensagem coberta. Foi isso que o apóstolo Pedro falou. Toda a reforma protestante, irmãos, ela é uma obra da maçonaria. Você pode pesquisar. O príncipe que protegeu Lutero, ele era maçom, para a Igreja Católica não matar. Ele era filho de um maçom famosíssimo. Você pode pesquisar, se qualquer coisa me pede lá no grupo, eu mostro. Não são só as igrejas protestantes, não, as igrejas reformadas também. O primeiro estatuto da maçonaria foi organizado por 3 pastores calvinistas. A história das igrejas protestantes e reformadas, elas sempre andaram abraçadas com o satanismo maçônico. Se você se disser protestante, você está dizendo que você saiu da Igreja Católica. Você está dizendo que você é filho da Babilônia apocalíptica. E o que a Igreja Católica faz, que eu verifico na história? Ela aceita nos livros que falem mal dela. Os livros, eles só têm que fazer o seguinte, pode falar mal da Igreja Católica, mas tem que dizer que você saiu dela. Você tem que se colocar na história de alguma maneira dizendo que você saiu da Igreja Católica. E essencialmente, como você diz que saiu da Igreja Católica? Quando você se diz protestante. Você está dizendo que você saiu da Igreja Católica. Isso é automático. Você pode nem perceber, mas isso é automático. E Deus na história, eu digo que Deus, ele, claro, com certeza, mas eu vejo momentos que Deus trabalhou para que eu ficasse sempre atentos a isso. Primeiro, o missionário Lourenço Ouço sempre nos falava na sala de aula, né? Olha, nós não somos protestantes, vocês não vão se aproximar de igrejas protestantes. Ele ainda contava, a minha esposa, Alice Ouço, quando nós nos conhecemos, ela queria namorar comigo, um homem de 1,90 m, loiro de olhos azuis. Eu falei para ela, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Ela falou, não, mas eu já sou cristã. Ele, você não é não, você é luterana, você é de uma igreja que faz invocação ao mundo dos mortos. Então, sai desse caminho. Ela saiu da igreja luterana e aceitou Jesus como Salvador e se tornou missionária, esposa, né? E missionária junto com ele, a irmã Alice Ouço. Então, o missionário Lourenço Ouço sempre alertava, tá ok? E em outros momentos também. Eu me lembro que em 1990, teve um professor que ele se converteu, vou colocar que ele se converteu, o professor João Carneiro Aveiro. Ele era um educador muito conceituado, ele organizou a Veiga de Almeida, ele era militar, então a educação no Brasil passava por ele, ele era uma pessoa muito influente. E ele foi para a Assembleia de Deus de Madureira, naquele período ele estava em Madureira, e ele criou um curso pós-graduação em docência e divindade. E eu fui fazer esse curso com ele, tinha muitas coisas educacionais interessantes, teve coisas boas que eu aprendi com ele. Mas nesse curso, ele contou mais uma coisa que me despertou. Ele falou que ele estava trabalhando para que os pastores pudessem ser capelão, porque só os padres eram capelão. E aí ele falou assim, uma das coisas que eu fiz, ele contando em sala de aula, foi mudar o questionário do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Lá tinha uma pergunta, se você é católico, espírita ou outro. Aí os evangélicos tudo marcavam outro, aí tinha um espaço lá e colocava Assembleia de Deus, Nova Vida, Vida Nova, Batista, e iam botando diversos nomes. Aí, no caso lá, aparecia um número grande de católicos e poucos evangélicos, né? Aí ele falou que ele fez uma mudança no formulário. Ele colocou católico, espírita, cristão protestante. Então, e a instrução que ele dava para as pessoas, qual era? Olha, quando a pessoa perguntar sobre o questionário, você é católico? Não, não sou católico. Não é espírita? Não, não. Então, você é o que é? Eu sou de igreja, sou da Assembleia de Deus. Então, você coloca católico protestante. E depois eu fui vendo outras pessoas que ela ia num posto de saúde, às vezes fazer um determinado exame e tal, quando jovem, e tinha sempre algumas perguntas que eram feitas, vai tomar uma vacina, às vezes tinha pergunta, e o que estava lá? Cristão protestante, cristão protestante, cristão protestante. Então eles foram tipo fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. E até pastores
que acho que foram esquecendo do que a Assembleia de Deus sempre pregou e começaram a dizer que são cristãos protestantes. Eu repito para vocês, a doutrina deles é toda ligada à maçonaria, né? E todas elas trazem alguma mensagem encoberta, como disse o apóstolo Pedro. Vou citar para vocês também de João Calvino. Não? João Calvino, Lutero também ele acreditava o mesmo que eu vou falar agora de João Calvino. Okay? A mensagem é satânica para os dois, mas foi João Calvino que enfatizou melhor isso. Qual é? A mensagem que diz que Deus ele predestina todas as coisas, tudo que acontece é determinado por Deus. Você vai na confissão de fé, no caso dos calvinistas, que é mais claro, está escrito lá que os anjos que pecaram, os anjos e homens que pecaram porque Deus os predestinou. Vamos ficar só na questão dos anjos. Vamos deixar até Adão, Caim, Abel de lado. Vamos só para a questão dos anjos, para vocês verem como esse ponto já basta para mostrar que essa doutrina é satanista. Por quê? O que ela diz? Todos os anjos que pecaram porque Deus os predestinou. Deus deu ordem que eles pecassem. Qual o anjo que você conhece, que a Bíblia dá destaque, até que liderou o pecado dos anjos? Ele é chamado na Bíblia de querubim ungido, antes dele pecar. Segundo essa doutrina, por que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás? O texto deles é bem claro. Porque Deus predestinou os anjos a pecar. Então, o querubim ungido pecou e se tornou o demônio porque Deus predestinou ele a isso. Ou seja, o demônio seria uma vítima de Deus. Em qualquer tribunal do mundo, o demônio seria condenado como aquele que executou o mal, mas Deus também seria condenado como aquele que ordenou o mal. E que o demônio só é o que é porque Deus predestinou ele a isso. Foi uma ordem de Deus. É uma doutrina muito ruim, irmãos. É uma doutrina muito ruim. Eu não consigo pregar essa doutrina, não. Essa doutrina, para mim, além de herética, ela é irracional, uma doutrina absurda. Então, por isso que a reforma protestante não é uma coisa boa. Todos que se disserem protestantes, se disserem luteranos, estão se ligando à Babilônia apocalíptica. Algum tipo de cegueira espiritual virá sobre essa pessoa. Tem um pastor da Assembleia de Deus que começaram a pregar para ele que ele saiu da Igreja Católica e, como alguns estão dizendo, que os padres escreveram nossas doutrinas, foram os padres, desde Constantino, que invocavam o mundo dos mortos. Você vai acreditar nessa doutrina? Mas se você procurar na internet, você vai encontrar um pastor da Assembleia de Deus, ex-pastor da Assembleia de Deus, no Nordeste. Ele está lá pregando e no púlpito dele tem uma imagem de Maria. Quando você ouve as mensagens dele, ele fala abertamente, olha, nós saímos da Igreja Católica, ela é a Igreja Mãe. Então, se ela faz isso há 1.700 anos, não é errado nós fazermos. Você vai encontrar no YouTube, ex-pastor da Assembleia de Deus convertido à Igreja Católica, com uma imagem de escultura. Eu não sei se ele já foi confrontado com o purgatório. Em algum momento ele vai ser confrontado. Se ele aceitar fazer uma invocação ao mundo dos mortos para tirar alguma alma do purgatório, ele se torna realmente um espírita naquele momento. Eu não sei, não ouvi nada dele falando sobre isso. Mas se ele aceitar isso, ele se torna espírita nesse momento. Ele finaliza mesmo o praticante da religião de Baal. E esse é o caminho natural. Se a igreja se disser, né, como oriunda da Igreja Católica, se nós saímos dela, é natural nós voltarmos para ela. Ou seja, no final a Igreja de Jesus vai morrer. Porque quem se disser ligado a essa instituição, você está se dizendo ligado a uma instituição que pratica a religião de Baal. Aquela religião do mundo antigo, você pode perguntar para qualquer historiador, falando de história geral mesmo, seja judeu, islâmico, ateu, gnóstico, o que você pensar.
né? Ele vai dizer, a Igreja Católica ela adotou todo o culto pagão do dia 25 de dezembro, de Maria como Mãe de Deus, de Maria como Nossa Senhora, tudo isso era culto pagão, purgatório, invocação ao mundo dos mortos, a invocação aos santos, né? O dia dos mortos que vai ter agora no dia 2 de novembro, não? Esse dia, irmãos, quem vocês acham que criou esse dia? Vocês acham que foram os espíritas? Vocês verão os africanos indo para o cemitério junto com a Igreja Católica. Se você pesquisar, faz uma pesquisa nesse dia 2 de novembro, principalmente no México, onde aquelas religiões dos astecas, ela está sendo avivada. Eles vão cultuar onde? Eles vão cultuar nas igrejas católicas, nos cemitérios junto com a Igreja Católica. Por quê? Só existem duas religiões no mundo. Isso deveria ser elementar para nós. Só existem duas religiões no mundo. A religião verdadeira e aquela que a Bíblia chama de religião de Baal, ou religião do demônio, ou religião de Satanás. Só existem essas duas religiões. Se você for para estudar sobre todas essas outras religiões, todas elas praticavam exatamente a crença na invocação ao mundo dos mortos. E Deus fala para Moisés claramente, isso é abominação. Tanto que Calvino, veja, Calvino, apesar dessa doutrina errada, para que Calvino serve na história? Eu falo, Calvino serve para mostrar para os calvinistas como eles estão errados. Por quê? Calvino, ele, na obra dele, As Institutas, terceiro volume, ele fala o seguinte, ó, esse negócio de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, isso é paganismo. Aí no mesmo livro ele diz que questionaram ele, mas Calvino, a Igreja de Jesus pratica a crença no purgatório desde os primórdios. Eles estão falando da Igreja Católica, chamando ela de Igreja de Jesus. E primórdios é desde Constantino. Ou seja, eram cerca de 1.200 anos até Calvino. E Calvino responde no livro, ele fala, olha, isso é paganismo, ou seja, é culto ao demônio. Ele diz, eu não sei explicar, eu reconheço que a igreja estava praticando crença em purgatório desde o primórdio, mas isso é paganismo. Qual foi o erro de Calvino? Foi dizer que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, mesmo ela praticando paganismo. Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo fala sobre paganismo. O que é paganismo? Significa sentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Todos que acreditam nessa religião, nesse paganismo, nesse purgatório, nessa invocação ao mundo dos mortos, eles são pagãos, eles são da religião do mal. Eles não podem ser da religião de Deus, porque Deus diz que abomina essa prática. Então nós temos que falar diferente de Calvino. Nós temos que dizer, a Igreja de Jesus não estava sentada à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Desde Constantino, aquilo ali é uma igreja desviada. É uma igreja pagã. E as igrejas chamadas anabatistas, fora da Igreja Católica, essas são as verdadeiras igrejas de Jesus, que são chamados novacianos, os donatistas, os montanistas, que a Igreja Católica inventa que eles eram hereges, mas não mostra heresia nenhuma deles. Tá ok? Então, esse tem que ser o testemunho que nós temos que dar, porque se nós dissermos que nós saímos da Igreja Católica, como disse Calvino, ela estava assentada à mesa do demônio há 1.200 anos, desde Constantino, que é nos anos 300. Observe, 1.200 anos assentada à mesa do demônio, e Calvino teria tirado a igreja da mesa do demônio. Esse é o discurso deles. Agora, em 2029, vai completar 2.000 anos de existência da igreja. 2.000 anos da morte de Jesus. Jesus morreu no ano 29 e cerca de 50 dias depois a igreja nasce, no mesmo ano. Então vai completar 2.000 anos de existência da igreja. Segundo os calvinistas, nesses 2.000 anos de existência da igreja, por 1.200 anos a igreja esteve desviada, assentada à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Isso é um discurso herético. Isso é um discurso herético. Ou seja, na história a igreja teria servido mais o demônio do que a Deus. Por 800 anos ela estaria servindo a Deus. Antes de Constantino e depois de Calvino, dá 800 anos. E quanto tempo entre Calvino e Constantino ela teria praticado paganismo? 1.200 anos. É claro que isso não pode ser verdade. Então, a reforma protestante leva a pessoa tudo a isso. Não?
e você veja algumas coisas. Mas, professor, tem pontos da Reforma Protestante que eles são interessantes. Um exemplo, Lutero, ele, tudo bem, ele apoiou a Bíblia, né? Vamos dizer, a publicação da Bíblia, esse foi um ponto interessante. Mas tem outros pontos, como, por exemplo, somente as Escrituras, somente a Escritura, sola Escritura, como eles gostam de dizer. Você acha que é verdade que Lutero fala isso? Eu não acabei de dizer para vocês que nos escritos de Lutero, ele diz que a epístola de Tiago deve ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Qualquer um que fala isso, ele não tem o respeito devido às Escrituras. Então, o discurso de falar somente as Escrituras não tem valor nenhum se você diz que a Bíblia não é as Escrituras sagradas, que tem livro ali que deve ser descartado. E ele, em outras obras, ele fala, né? Olha, a epístola de Tiago não é uma epístola evangélica. Né? Ou seja, o homem vai contra as Escrituras e vai estar sendo pregado aí em nossas igrejas, fazendo homenagem a ele. Então, é uma homenagem estranha. É uma homenagem estranha, doutrinariamente falando. É uma homenagem estranha. Ok?